Fala, turma do sexto ano, tudo beleza com vocês? Bom, gente, está iniciando mais uma videoaula da gente, ok? Hoje o nosso encontro é de história e a gente ainda vai continuar o quê? A gente vai continuar sobre a região da Mesopotâmica, não é isso? Ou seja, a gente vai começar a aprofundar agora, né? Que a gente viu também na última aula que o professor falou que a região da Mesopotâmia ela vai ter uma sucessão de vários povos, não é isso? Então a gente viu também os povos assírios, né, na última aula, assim como os povos cáldeos, e a gente vai começar, né, a dar a sucessão de vários povos perante essa região da Mesopotâmia, tudo bem? Vocês já sabem muito bem, né, que a região da Mesopotâmia é considerado, né, o berço das grandes civilizações mundiais, enfim, é o berço da grande civilização, ou seja, porque foi lá onde começaram a se construir as principais cidades, né, ou seja, ali a gente teve as primeiras formas de urbanização, né, porque concentravam-se muitas pessoas nessa região, e era uma região considerada como crescente fértil, né, era assim que a gente também trabalhou na última aula, crescente fértil porque ela era banhada por dois importantes rios, né, naquela época, que eram os rios Tigres e Eufrates. Lembram? Por isso que era caracterizado como, né, civilizações de grandes produções agrícolas, beleza? E por isso que ela teve também várias invasões, né? Porque as grandes civilizações e as cidades daquela época queriam se localizar, né, perante as águas, né, dos rios para, enfim, descobrir, para, enfim, fazer trocas comerciais, plantar alimentos e vender, beleza? Então a gente vai agora, né, para a sucessão dos próximos povos que habitaram a região Mesopotâmia, né? Então a gente vai agora para o primeiro Império Babilônio, a gente vai começar, né, de onde foi que surgiu esse grande Império Babilônio. Então começa, né, com os amoritas, né, que eles surgiram há 2000 anos antes de Cristo, né, até 1750 anos antes de Cristo, foi o predomínio deles, beleza? Vamos ver aqui o que é que traz o texto de vocês. Ó. É o período de dominação dos sumérios e o dos acadianos na Mesopotâmia. Foi marcado por muita instabilidade em função dos constantes conflitos internos entre as cidades-estado. Esse processo de instabilidade, invasões e conflitos levou à descentralização do poder. Em outras palavras, a Mesopotâmia, né, voltou a ser dividida em cidades-estado. Não, gente. Aquilo que o professor já tinha falado na última aula, ou seja, era uma cidade, eram várias cidades, né, que juntas faziam a composição da Mesopotâmia. Então, essas cidades, elas praticamente não eram muito unidas. Por quê? Porque cada uma queria mandar na região ali. Então, isso aí provocou a instabilidade, né, causando como futuro invasões, né, que depois tomaram o poder. Então, a gente tem aí, né, que esse fato apenas favoreceu mais uma vez a invasão de outros povos, visto que sem a unidade das cidades-estado, as defesas ficavam mais enfraquecidas. Os amoritas eram povos de origem semita, vindos do deserto sírio-árabe. Eles fundaram a cidade da Babilônia, próxima à atual cidade de Bagdá, que é no Iraque. Então, galera, esses semitas, eles eram de origem, né, segundo os historiadores, eles são de origem de descendentes como é o nome daquele rapaz que construiu a arca, de Noé, beleza? Então, os semitas eram descendentes de Noé, beleza? Então, os amoritas, foi eles que fundaram o primeiro Império Babilônio, após a crise das cidades-estado. Durante quase 200 anos, os amoritas, que passaram a ser chamados de babilônios, beleza? Eles viveram grande estabilidade interna na disputa com outras cidades-estado, principalmente com Ur e Uruk, além de combaterem, né, invasões de outros povos, geralmente vindos do Planalto do Irã e do Oriente Médio como um todo. Lembra que a gente falou que o Planalto do Irã ele não era muito fértil porque ele era uma região de Planalto. Então, as regiões de Planalto a gente via e até hoje prevalece, né? Ou seja, ela não tem muito uma área fértil, porque não é banhada por rios, não é favorável à plantação de agriculturas e etc. Então, os povos do Irã, eles acabavam vindo para a região da Mesopotâmia, que era presente, que era cada vez mais plana, né? Uma área plana é uma área sem elevações e eram próximas a rios, então tinham mais, eles eram mais favorecidos, né, perante isso. Então, essa situação mudou com a chegada ao poder do sexto rei da primeira dinastia mesopotâmica. A dinastia é uma sucessão de vários reinos, beleza? Aí esse aí é um dos mais famosos, né, da Babilônia, que é o Hammurabi, né, que ele chegou em 1728 e governou até o quê? Até 1686 a.C. O Hammurabi é um dos mais polêmicos, né, e porém mais famosos, que a gente vai descobrir por que ele é tão polêmico, né? O que é que trazia esse rei Hammurabi? Então, o governo de Hammurabi
é considerado um dos mais bem-sucedidos, né, da história mesopotâmica, pois centralizou as decisões, ou seja, havia descentralizado, né, as decisões da Mesopotâmica, ou seja, cada um queria mandar, ele conseguiu unificar, beleza? O Hammurabi. E tinha o que? A segurança de um exército bem organizado e leal. Ele tinha um exército forte e leal a ele, beleza? Com o forte poderio militar e uma estrutura administrativa interna consistente, a Babilônia se tornou uma das grandes potências comerciais na antiguidade, especialmente devido à grande capacidade de produção agrícola, como eu já havia falado, era uma área bastante fértil por se localizar próximo aos rios. Isso possibilitou que o Império Babilônio iniciasse um forte processo de expansão, conquistando várias regiões. Então, nesse período aí, o Império Babilônio conquistou várias regiões mesmo ali do Oriente Médio, beleza? Então, outra característica, né, marcante do governo de Hammurabi foi a criação do primeiro Código de Leis, que regia a conduta ética e moral do povo babilônio, ou seja, que praticamente remete ao que a gente tem hoje de Constituição Federal, beleza? Isso era considerado o Código Hammurabi, que era aquele famoso código, olho por olho, dente por dente. Era uma constituição de ética e moral do povo babilônio. Então, essa imagem que eu trago para vocês, né, são as rochas e as pedras que contêm essas descrições, né, do Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis que se tem registro na história. A gente vai começar a observar agora do que se tratava esse Código de Hammurabi. Ó. Por exemplo, se alguém roubasse naquela época, teria as mãos cortadas, né? Assim como, por exemplo, se a esposa traísse o seu marido, ela e o amante seriam amarrados em uma pedra e jogados em um rio, mas porém, galera, isso não se aplicava se o homem traísse a mulher, beleza? Era só se a mulher traísse, era ela, junto com o amante, era que eram jogados no fundo do mar, beleza? Mas se o marido traísse, eles não tinham praticamente essa pena, né? Como tinha no Código de Hammurabi. A gente percebe que é um código bastante machista mesmo, né? Então, se um arquiteto, por exemplo, construísse uma casa e esta, porventura, desabasse, né, matando o dono, o arquiteto seria condenado à morte. Né? Então, quem roubasse teria as mãos cortadas, amputadas, enfim. Tudo isso aí era, né, uma conduta do código de ética e moral, né, segundo o rei daquela época, né, que era o Hammurabi. Então, essa é a lei dele, né, que é olho por olho, dente por dente, é simplesmente dizendo aqui, se você errar, você vai pagar pelos seus erros, dessa maneira, né? Ou seja, bem violenta mesmo, né? Ou seja, bem hostil. Tudo bem, gente? Então aqui vai se encerrando a nossa videoaula de hoje. Tem aí o exercício para vocês, né? Tem 5 questões, né? O que levou os sumérios e os acadianos a serem invadidos, né? Por quê? O que foi que levou a eles a serem invadidos? Logo no início dessa videoaula eu falo, né? Ou seja, havia um governo descentralizado e etc. Quem eram os povos amoritas, né? O que significa semita, né? Isso aí vocês podem procurar no livro, vocês vão observar o que é semita, né? Quem fundou e como surgiu o primeiro Império Babilônico e o que era o Código de Hammurabi. Fica muito, né, fácil, ou seja, eu expliquei muito bem o que era o Código de Hammurabi, ou seja, era uma conduta de ética e moral que, né, que evidenciava os povos daquela época ali, beleza? Então, a gente está se encerrando nessa videoaula de hoje aqui. Lembrando que na próxima videoaula da gente de história, a gente ainda continua, né, perante esse assunto da região Mesopotâmia. A gente vai começar a passar para outros povos que sucederam, né, o Império Babilônio. Tá bom, gente? Então, aqui vai se encerrando nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Façam as atividades.